eu faço uma reflexão que a Igreja Católica historicamente é mais correta que a protestante, velho, vem uma comoção a nível berçário, cara, das pessoas que não pensam por conta própria, porque a equação ela é básica. Se o protestantismo tem 6 séculos e o catolicismo tem de 20 a 21 séculos de existência, putz, cara, como que a prima pode dizer que a filha é uma farsa? Aí eu coloco os fiéis pra pensarem, cara. Tipo assim, ó, protestante, se você acha que o católico não é um cristão, não é de Deus, não é salvo, cara, que maluquice é essa? Se o protestantismo tem 6 séculos e o catolicismo tá aí há quantos séculos? Cara, aí tipo assim... Então, meus irmãos, sobre este pastor aí. Então, ele tá entendendo, né, que a igreja é uma só. Só que assim, vai dizer que ele vai se converter agora para o catolicismo. Ele vai virar católico, agora não. Eu digo que não vai ser o único que vai se voltar e vai ver os irmãos católicos como os irmãos e começar a ter respeito pela mãe, né? Vai começar a reconhecer a mãe, né? Que é o que somos, filho pródigo, os protestantes. Então, uma vez que você é protestante, você vai ser arredio mesmo. Aí, entendeu? Você não consegue reconhecer a mãe, você não consegue ver. Mas, assim, com o Espírito Santo, o pastor já está começando a entender o que é, começando a reconhecer a mãe, aos poucos. Começa a lembrar, né? Começa a lembrar daqueles relapsos da infância, né? Aquele filho sequestrado que começa a lembrar os relapsos da infância, que a mãe está mandando, né? Os irmãozinhos aí, católicos, que tá falando sobre o protestantismo, sobre o que é as mentiras que eles fizeram, que muitos de nós não sabia, e acho que 99% de nós não sabe ainda. Então, o que acontece? Aí tá dando aquele relapso. A mãe tá lembrando, olha, filha, você lembra disso? Você lembra disso quando você era pequeno? Ela tá dando aqueles relapsos ainda, relapsos de memória. Então, o pastor Anderson, ele começou a enxergar esses relapsos. Só que ainda é pouquinho, entende? E ele não vai ser o único, eu creio, que ele é só um dos pastores. Então ele vai se tornar católico e aí vai... Não é assim tão rápido. É a primeira etapa. Eu creio sim que é a primeira etapa. Então acalme-se, irmãozinhos católicos. E eu vou dizer, saibam receber estes pastores. Que a princípio, eles não vão se tornar católicos. Mas já vai haver uma aproximação de leve, tá? Nada assim tão profundo ainda. É uma aproximação de leve. Então comecem a rezar bastante, tá? Para que a igreja se una aos poucos, para que Cristo venha nos buscar, né? Este é o objetivo que eu creio principal do Espírito Santo. Não há dúvida, né? Que o Espírito Santo quer isso. Então ele vai começando a trabalhar assim. Então você não vai esperar que de um dia para noite 90% dos protestantes vai virar católico. Não é assim que funciona. Você sabe que isso é um processo. E significa que os protestantes, a gente vai ter, já disse, significa que então vai ter protestantes, ainda vai ter, né? Só que assim, é um processo da igreja se unir, né? Talvez as igrejas, os irmãos mesmo em Cristo, se tornem completamente cristão, católico, 100%. Talvez não, talvez haja as igrejas que aceitam a igreja católica, e a igreja católica os receba em primeira etapa ou segunda etapa, isso já é segunda etapa. Mas esse é um processo e não é de um dia para noite, vai aos poucos, né? Aos poucos, então tenham paciência, recebam com alegria os pastores que chegarem e os outros irmãozinhos que chegarem também, tá bom? Recebam com paciência e graças a Deus, né? Esse pastor Anderson, ele é corajoso, né? Ele fala coisas assim que muitos pastores ainda não falam, né? Eles não têm coragem de falar. Eles estão acostumados, né, àqueles ensinamentos lá, e eles têm receio de falar. Mas o meu pastor, não tenha receio, não. Se você percebeu, se você descobriu a verdade,
abre os olhos de todos. Não é que todos os seus membros da igreja vai virar católico, óbvio que não. Mas o que a gente quer é isso, é a união, é a verdade de todos, ambos, para que possamos todos juntos crescer espiritualmente, entende? Claro que a característica dos protestantes evangélicos não serão o mesmo nível dos católicos no sentido de comportamento. Muitas vezes, muitos de nós, protestantes, continuaremos com nossa doutrina, digamos, comportamental, no sentido de costumes, usos e costumes. Nós vamos continuar, mas com uma visão diferente relacionada aos nossos irmãos católicos, entende? E os nossos irmãos católicos terão uma visão melhor relacionada aos nossos irmãos protestantes, de modo que vão se entendendo enquanto igreja, né? Uma só igreja. E isso é bom, isso é uma benção. E acredite, o diabo não gosta não, tá? Gosta não. Mas tudo bem. Quem tá se importando com isso, né? Deus abençoe. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!